eu que vou apresentar hoje, tá? O Fúvio vai apresentar a semana que vem. E é um tema que, embora pareça batido, manjado, ele sempre gera dúvida, sempre gera pergunta. E foi um tema que eu já havia preparado para o Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. E como vocês viram, o título aí fala sobre suplementação voltada ao ganho de massa muscular nas pessoas que convivem com diabetes. Só para ilustrar aqui para vocês, antes da gente projetar, né, o PPT, lembrá-los de que nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil com diabetes, praticamente 10% da população. E quando a gente subclassifica, né, vocês sabem bem que o diabetes tipo 2, ele predomina, ele representa 90% desse total de pessoas que convivem com diabetes. Isso não vale só para o Brasil, né? 9 entre cada 10 pessoas com diabetes têm o tipo 2 no mundo todo, mas lembrá-los também de que muito do que a gente vê da fisiopatologia do DM2 se associa à inflamação, se associa à gordura visceral, à resistência insulínica, ao acúmulo de ácido graxo, a problemas que se associam, em última análise, a um risco maior, até por sarcopenia da obesidade. Vocês sabem que no DM2 a gente tem ali um grande problema que pelo menos 90% dessas pessoas têm sobrepeso e obesidade. E lembrar que desses tantos milhões de pessoas com diabetes tipo 2, mesmo aqueles que têm ainda aquele peso IMC normal, que é uma coisa que a gente nem usa mais para classificar as pessoas, para diagnosticar a obesidade, mas essas pessoas que têm ali pouco peso na balança, elas tendem a ter um excesso de gordura em locais ectópicos, e a gordura visceral faz parte desse rol, né? Vale lembrar que existe aí um modelo exagerado das lipodistrofias, que é quando a pessoa geneticamente não tem muita capacidade de acumular triglicérides, gordura dentro do tecido adiposo, e essa gordura acaba sendo deslocada para o fígado, para o pâncreas, para o coração, etc., e assim por diante, e, inclusive, é onde eu quero chegar, levando aí a amioesteatose, tá? A amioesteatose que tem ali como componente, né, a gordura entre as fibras musculares, mas também a gordura intramiocelular, o que acaba gerando, em última análise aqui, lipotoxicidade. A mitocôndria não aguenta, né, oxidar esse ácido graxo livre, ela não é preparada assim para isso. Vão acabar sobrando ali muitos componentes tóxicos, porque você não consegue de ácido graxo livre ali naturalmente trazer, né, aquela cascata para formar TP. Você vai ter bastante formação de compostos intermediários, como ceramidas, como diacilglicerol, que são tóxicos. Esse é o conceito da lipotoxicidade, que gera inflamação, que está associada a estresse oxidativo, dentre outras coisas, e você vai gerar pouco ATP, né? E vale lembrar aqui, antes da gente iniciar também, nesse contexto muscular da pessoa com diabesidade, né, de que isso é muito diferente do atleta que tem a gordura ali entremeada na musculatura, tá? Lembrar que o atleta que tem ali a presença da gordura no músculo esquelético, essa gordura ela aparece num contexto diferente, até a localização dessa gordura ali na fibra, na célula muscular, está em região diferente, não envolve lipotoxicidade, muito menos inflamação. E para que serve essa gordura no músculo do atleta, que aparentemente no visual, estruturalmente, até parece a mesma coisa, mas funcionalmente é bem diferente? É porque vale lembrar que, teoricamente, eu vou pôr teoria aqui na frente, porque ninguém sabe exatamente quanto, mas um ATP vai gerar ali uma molécula de glicose ali vai gerar 34 ATPs, depois que entra ali na crista mitocondrial, ao passo que a gente tem ácido graxo livre que
rende muito mais ATPs, né? Mais de 100 ATPs, chega até gerar 150 ATPs para cada molécula de ácido graxo livre. Então é nesse contexto que a gente fala muito, não só de massa, mas de função muscular, que eu vou falar sobre os suplementos alimentares nessas pessoas com diabetes, em especial as pessoas com diabetes do tipo 2, tá bom, pessoal? Então vamos lá, gente. O tema aqui, suplementação alimentar para a prática de atividade física e ganho de massa muscular em pessoas com diabetes, falar dos riscos e benefícios, particularmente não há conflito para apresentação, mas a gente vai falar de perguntas, respostas, então aqui estão os conflitos de interesse, é importante vocês, residentes, saberem de colocar isso aí sempre, né? E aqui, gente, tudo começa com um problema que eu já vinha citando ali na introdução, a associação de sarcopenia com diabetes. Sarcopenia já se associa com obesidade, com diabetes, essa sarcopenia acaba ficando mais grave ainda. Entre aspas aqui, glicemia alta chupa músculo pra caramba, tá? Lembrando que o conceito principal é perda de massa e predominantemente função muscular, não é só massa, tá bom? E o que a gente tem aqui de fisiopatologia? Só olhem para a esquerda aqui no que está vermelho, no que está em azul. O problema reside no fato de que essa pessoa com diabetes, ela tende a ter um quadro de resistência insulínica, eu estou falando do tipo 2 especificamente, mas vale lembrar que 1 em cada 3 adultos com DM1 tem síndrome metabólica também, tá certo? Eles também estão acima do peso. No contexto do diabetes, a gente tem hiperglicemia, os AGEs, que são nada mais, nada menos que os produtos finais de glicação avançada, os compostos tóxicos com base no oxigênio, né? Os radicais livres, como os leigos conhecem. Eu estou falando aqui do estresse oxidativo, da inflamação ligada à mioesteatose ou não, tá certo? A mioesteatose se associa ali a um prejuízo da massa muscular, gera inflamação também, alterações da microbiota intestinal, levando a um prejuízo dessa massa muscular da pessoa com obesidade, com diabetes tipo 2 e com a diabesidade. E aqui, claro, se eu estou falando de obesidade, né, um outro fator que entra ali associado à redução de massa muscular é o envelhecimento. E embora nós tenhamos cada vez mais jovens com obesidade, com resistência insulínica, acantose, que tem pré-diabetes tipo 2 e DM2, a gente está falando aqui basicamente daquele adulto, né, 50, 60 a mais também com toda essa problemática. E se existe um problema, nós temos que achar uma solução para resolver, ou pelo menos para atenuar esse problema. Então, além do tratamento interdisciplinar daquela pessoa que convive com diabetes, com obesidade, que eu não vou entrar no mérito aqui, vamos direto ao assunto, nós temos que uma ferramenta importantíssima para melhorar a síntese proteica muscular reside na prática regular dos exercícios de força, ou exercícios contra uma resistência, ou como vocês conhecem, exercícios resistidos. Lembrar que outro componente, outro player que entra aqui na ativação, na melhora dessa síntese proteica dentro do músculo, é uma ingesta adequada de proteínas com alto valor biológico. Proteína de alto valor biológico, pessoal, é aquela que foi composta pelos aminoácidos que a gente não fabrica, né? A gente tem que ingerir, é exógena, a fonte são os aminoácidos ditos essenciais, que a gente vai comentar aqui também. Bom, se cada um desses componentes em separado leva a um estímulo para a síntese proteica, sim, é verdade. Quando a gente come simplesmente, sem fazer nada, existe já um estímulo para essa síntese proteica, embora seja discreto, seja pequeno, a gente sabe que existe um sinergismo desses dois componentes. Então, quando a pessoa faz o exercício de força e ela ingere a proteína adequadamente, esse efeito ele é mais do que a soma dos dois componentes. Quando 2 mais 2, ao invés de 4, dá 8, a gente está falando em sinergismo, tá certo? É quando a combinação de fatores
gera um resultado, um produto que é bem maior do que a sua soma. E quanto que a gente teria que ter de ingesta proteica por dia? Isso aí varia muito de acordo aí com a literatura. Cada vez a gente está descobrindo coisas mais novas, dependendo da idade da pessoa. Está todo mundo se entupindo de proteína por aí, né? Uma coisa que a gente até faz uma certa crítica. A Elo trouxe muitos dados interessantes numa das últimas reuniões aqui. Tem vários trabalhos dos quais ela tem feito parte aí, que coloca em xeque essa necessidade. Será que é isso mesmo que precisa? Mas o que a gente tem de literatura aqui, gente, é que quando a pessoa está numa fase de aumento de massa magra, ou pelo menos está atenuando, mitigando essa perda de massa magra de forma importante, seria a fase inicial de treinamento, ela deve consumir aí não menos do que 1,5 grama por quilo de proteína por dia. Já numa fase de manutenção, isso deve diminuir até um pouquinho. Já vamos chegar lá. Mas o que acontece? Aqui é só uma média, tá, pessoal? 1,6 grama. Aquela referência aqui de trás que eu trouxe é nossa, é da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endócrino, e essa daqui é do COI, tá bom? E quando a gente está numa fase de manutenção já desse treinamento, essa quantidade de proteína pode ser reduzida para mais ou menos 1,2 grama por quilo dia, que é normalmente o que o brasileiro que vive em centro urbano acaba consumindo, pelo menos. Agora, quando que a gente tem que comer? Quando que a gente precisa dessa ingesta de proteína de alto valor biológico? Seria antes do treino? Durante o treino? Após o treino? Bom, já colocamos uma pedra em cima disso daí, já está batido o martelo. O músculo, gente, ele fica sensibilizado para aumentar essa síntese proteica por um período de 24 horas depois que você faz o exercício resistido, né, principalmente. Então, você fez o exercício resistido, não tem aquele negócio de tomar o whey ou comer a proteína durante ou 2 horas depois, como se achava antigamente. Parece que nesse período de 24 horas, o indivíduo ele vai ter aquele sinergismo que eu mencionei, que é juntar a proteína com o impacto que o exercício exerceu naquelas fibras musculares. Lembrando que para cada momento de ingesta, cada porção de proteína deve ter ali mais ou menos 20 a 40 gramas. Se a gente quiser deixar bem individualizado ali, 0,25 grama por quilo de peso corporal, isso a cada 3, 4 horas, né? E por que a gente fala isso aí? Porque, diferentemente de carboidrato e diferentemente de gordura, as proteínas, elas não têm facilidade em depositar na gente. Tudo que eu comer em excesso agora, por exemplo, no almoço, vai ser eliminado. Eu não vou deixar guardado, depositado, como ficariam ali as gorduras e também os carboidratos. Então, que não sirva para tratamento de obesidade, pelo amor de Deus, onde a gente sabe que não tem esse negócio de ficar fracionando dieta, mas para melhora muscular, a ingesta de proteína, de preferência, deve ser fragmentada, deve ser fracionada ao longo do dia. E aqui a gente tem os suplementos proteicos. E aqui eu apresento esse slide falando de suplemento e já faço um contraponto. Put first, sempre que possível, e atendendo aí as preces, né, da Elo, as preces da Fê, as nossas nutricionistas de plantão, né, sempre tentar a comida como o único e não só, e sempre o primeiro no caso, mas que seja de preferência o único, né, artifício aí para melhorar essa ingesta proteica. A gente sabe que muitas vezes o indivíduo não consegue ingerir o quanto ele necessita, por um atleta de alto rendimento, por exemplo, não vai conseguir ingerir o tanto que ele treina, né? E a gente sabe que algumas pessoas acabam até utilizando isso como um subterfúgio, como um recurso mesmo, um artifício de conveniência. Não consegui comer bem naquela semana que eu fui para o congresso fora, então, para não ficar sem proteína, eu acabei tomando whey ali. Conveniência é o nome mesmo, né? E aqui a gente tem os suplementos proteicos, o tema da apresentação.
vamos falar do whey, né, que é a proteína do soro do leite, que vai levar, sim, a essa síntese proteica, né? Lembrando que o whey tem ali dos aminoácidos essenciais, o que é considerado principal, que é a leucina. E cada porção, cada scoop de 20, 25 gramas do whey tem de 3 a 4 gramas dessa leucina, que tem a ação de ativar a via de crescimento muscular, que é a via da mTOR, que promove síntese proteica. Mas lembrar que a leucina sozinha, gente, é igual andorinha, não faz verão. A leucina sozinha, você poderia até mandar manipular num local muito bom, muito específico, mas ingerir isso sozinho não leva a uma síntese proteica suficientemente boa para melhorar essa massa muscular. Existe a necessidade da leucina, que é um dos aminoácidos essenciais, estar em conjunto com os outros aminoácidos essenciais, tá certo? Isso para quê? Para que haja, assim, a síntese proteica, conforme a gente vê nos trabalhos. E a proteína do soro do leite, por acaso, né, tem ali, além desses 4 gramas de leucina por porção, metade desses componentes são compostos aí por aminoácidos essenciais e tem uma absorção e digestão bem rápidas, né? Fazendo uma analogia que vocês vão saber, vão entender ali, com o tratamento do diabetes, o whey protein, ele seria a insulina prandial. Ele seria a insulina rápida, a insulina ultra rápida, né? Ao passo que a gente tem componentes de leucina, como a caseína, que vem do leite também, cuja absorção demora horas, né? É bem lenta, e seria como se fosse uma insulina basal, por exemplo. A gente fala disso aí já já. Mas o whey protein é bom que ele tem uma absorção, né? Bem rápida nesse sentido, que leva, como a gente falou, estimulando via da mTOR a uma melhora, um estímulo da síntese de músculo e uma redução do catabolismo, inclusive catabolismo provocado por exercícios, e alguns outros benefícios que são até subjetivos, mas que vale a pena mencionar aqui. Parece melhorar a resistência aos exercícios, diminuir aquela sensação de esforço, de fadiga que o exercício pode induzir. E aqui só uma curiosidade para vocês, com fotos de um site da internet, de como que é a fabricação do whey protein, né? Desde que o leite ali é extraído da vaca, a gente tem a separação do soluto com o solvente, depois, num ambiente ali bem refrigerado, né? Esse componente líquido vai passar por esses tubos que estão aqui, não sei se vocês veem aqui o meu mouse, mas estão do lado direito do slide, até que é formado o pozinho, e esse pozinho vai levar, em última análise, à formação do whey concentrado, que tem até 80% de proteína, mas ele tem também a gordura do leite e a lactose, que é o carboidrato do leite, o isolado, que vai ter mais proteína e menos dos outros macronutrientes que o concentrado, e o hidrolisado, que muitas vezes é usado pelo atleta de alto rendimento, por pessoas que têm intolerância à lactose, que praticamente ali não tem nem a lactose, não tem gordura, e por isso tem uma digestão facilitada e a absorção é muito mais rápida, né? Só um parênteses aqui, a gente às vezes fica sabendo de atleta de alto rendimento que acaba tomando isso com leite, né? Puta, ele gasta mais caro no hidrolisado e aí acaba tomando com leite, ele acaba com o benefício que teria, né? Ele poderia usar o concentrado nesse caso. Então aqui só detalhes para vocês, principalmente residentes que vão lidar com atletas aí que por acaso vão consumir, alertá-los para eles não consumirem de maneira inadequada, né? E aqui uma outra curiosidade, gente, para você ter um pote de 2 quilos do pó, são necessários, em média, 350 a 400 litros de leite, só para vocês terem uma ideia aí da magnitude, né, de como que funcionam essas fábricas. Bom, o whey protein, eu coloquei aqui com essa bolinha verde, por quê, gente? Porque ela, como se fosse um semáforo do trânsito, né, um farol, como a gente fala aqui em São Paulo, ela é uma base de suplemento aqui útil, que pode ser utilizada, assim, quando bem empregada, tem ali bastante benefício. Eu vou falar de benefícios e riscos depois, né? Falando agora da creatina, gente. A creatina, ela tem uma função diferente do whey, né? O whey é uma coisa nutricional, nutritiva. A creatina, embora seja uma proteína também, ela
não vai servir ali como um componente de macronutriente, ela vai ter uma ação de melhorar a atividade muscular, a função, a performance do músculo em exercícios de explosão. São aqueles exercícios de curta duração, né? 20, 30 segundos no máximo, e que tenham alta intensidade, tá? Então, vamos lá para a base da creatina, o entendimento aqui, né? Normalmente, pessoal, quando a gente vai começar uma sessão de musculação, você vai fazer lá, como o cara está fazendo aí na foto, uma série de bíceps, né? A gente vai ter ATP para, em média, 3 segundos, né? O ATP é o trifosfato de adenosina, né? Você tem adenosina e 3 fosfatos ali, ele vai perder um fósforo para gerar energia, vai virar ADP, difosfato, de 2, né? Difosfato de adenosina. E o que o nosso corpo tem ali, né, de ferramenta natural para melhorar isso daí também, para deixar isso um pouquinho mais prolongado, chegando até em média a 8, 10 segundos. A gente vai ter a quebra da creatina fosfato, é assim que a creatina fica dentro do músculo, né? Junto com o fosfato também. A gente pode chamar de fosfocreatina ou creatina fosfato, tá? Como está em vermelho. E a enzima CK, ou CPK, que vocês conhecem bem, que a gente dosa no sangue e tal, ela quebra, né, essa creatina fosfato, vai acabar sendo dividido ali, de um lado a creatina e do outro o fosfato, justamente para gerar essa energia, tá? E quando a gente faz suplementação de creatina, a gente consegue aumentar essa performance em atividades de curta duração, né? Fazendo com que a gente consiga pegar um tijolinho a mais. E muitos dos estudos que são feitos com creatina mostram que ela só vai ter a eficácia para qualquer coisa que seja se a pessoa fizer exercício resistido, exercício de explosão, no caso, pode ser outro tipo de exercício, que não a musculação também, mas exercício de explosão, e quando você está numa fase progressiva, para ganhar performance semana após semana, mês após mês, tá? Ela não teria tanto benefício assim quando você já tem aquele platô e você não teria quanto mais ganhar de performance. Mas a verdade é que a creatina não é componente nutricional, ela serve para aumentar a performance. E aqui eu já vou quebrar aqui um paradigma, vocês devem ouvir muito nas redes sociais, creatina sendo usada mesmo por idosos sedentários, que previne problema cognitivo, trata problema cognitivo, memória, raciocínio, previne demências, previne Alzheimer, trata esses quadros demenciais. Gente, não há evidência nenhuma, até o momento, com nível A, de que o uso de creatina em pessoas que não treinam causem esses benefícios como endpoint final. Não tem essas evidências. O que a gente tem são estudos muito preliminares nesse perfil de paciente sedentário, idoso, já com quadro, às vezes, até de demência inicial, com problema cognitivo, no qual a creatina ela é usada e a gente ainda não tem base para dizer que isso aí vai melhorar, né? Esses parâmetros de maneira objetiva. Os estudos em modelo animal, eles se limitam a mostrar o seguinte: você usa creatina para aquele ratinho sedentário, e depois de um tempo você vai avaliar a quantidade de creatina no cérebro dele, você vê que aumentou. Bom, isso aí é fato, isso até parece uma coisa óbvia, mas isso não significa que melhorou a cognição, que vai melhorar a cognição, a gente não pode extrapolar um estudo, como eu acabei de falar, em modelo animal para estudos em seres humanos. Então, que fique bem claro aqui, evidência com nível A defende o uso de creatina para melhorar a performance em quem treina, tá? Qualquer que seja ali o objetivo final, mesmo quando a gente comenta dessa questão de cognição. Não dá para dizer que o benefício ele ocorre em sedentários ou quem não treina de maneira conjunta, tá? Agora, para atletas em geral, a creatina ela tem, né, para melhorar essa performance que eu falei aqui, uma base já de evidências muito robusta. Ela é considerada nível A de evidência por várias entidades, incluindo aqui o COI, o Comitê Olímpico Internacional, o Colégio Americano
de Medicina do Esporte, o Instituto Australiano de Esporte e a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. São essas 4 entidades aqui. E, normalmente, né, o que se utiliza no dia a dia hoje é o de baixo, é a dose de manutenção já, sem precisar fazer o loading, na fase de carregamento, embora alguns nutricionistas, alguns preparadores físicos, eles ainda recomendem que na primeira semana seja feito aí, dividido em 4 tomadas, 5 gramas, né, em cada dessas tomadas, totalizando 20 gramas por dia, que é o que normalmente, com nível D de evidência, falando aqui experiência pessoal, é o que acaba fazendo a creatina reter um pouquinho mais de líquido nas pessoas. Geralmente, quando você começa já desde o primeiro dia, com 3 a 5 gramas por dia, a gente não costuma ver os pacientes se queixarem de uma certa retenção de líquido, tá certo? Bom, para essa finalidade, então, de performance em atividades de explosão, creatina, sinal verde para ela, tá bom? Tem aí o seu benefício. Agora, obviamente que não vai dar tempo de eu falar com detalhes de todos os outros, eu vou colocar aqui a caseína, que vem na sequência, que também sinal verde para ela, tá? Ela é uma ótima fonte de leucina, mas ela é utilizada como um agente anticatabólico no período que a pessoa está em jejum, por exemplo, durante a madrugada, bedtime, ela pode sim ser utilizada por ela ter uma digestão, uma absorção e uma digestão lentificadas, tá? Agora, quando a gente vai para os amarelos, e aí eu vou falar do HMB, do beta-hidroximetilbutirato e das proteínas de origem vegetal, né, para os veganos, vegetarianos, está em amarelo. Falando do HMB, tá? O HMB, pessoal, ainda é um tema um pouco controverso. Entretanto, algumas evidências robustas apontam que, se ela não tem ainda potencial de aumentar a massa muscular, ela pode, num indivíduo idoso, impedir o catabolismo muscular. Tá? Então, ela teria esse impacto. E a única sociedade que defende de maneira, com veemência, né, esse ponto de impedir o catabolismo muscular, mas não de aumentar a síntese muscular ali para ganho de músculo, é a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Lembrar que tanto o COI como o American College e também o Instituto Australiano, eles não consideram o HMB como um suplemento com boa evidência ruim, tá? Vale lembrar que essas três últimas sociedades, elas têm ali diretrizes um pouco desatualizadas no que tange a suplementação, mas é o que a gente tem de momento de literatura, tá? Com relação às proteínas aí veganas, entre aspas, ou vegetarianas, lembrar que elas podem ser usadas também, assim como o HMB, mas a gente tem que saber pisar no freio, no acelerador, tem que ter um certo critério, porque ela é considerada inferior às proteínas de fonte animal para ganho de massa muscular. Tem estudos head-to-head mostrando isso aí, embora sejam estudos menores, né, eles são bem emblemáticos no sentido de mostrar que, não sendo compostas, né, por aqueles aminoácidos essenciais, né, são proteínas de um valor biológico menor, elas acabam sendo inferiores às proteínas animais para o benefício muscular propriamente dito. E aqui vale um parênteses, né? Vale aqui um bate-papo depois com a Elô, com a Fê, se elas estiverem aí, porque existem aí, tem evidências de que, se as proteínas de origem vegetal nos estudos são inferiores à proteína animal para ganho de massa, para função muscular, alguns estudos apontam que ela é semelhante à proteína de fonte animal, tá? E aqui a gente não está torcendo para um ou para outro, a gente tem que discutir ciência, e vale essa talvez uma pergunta aí para a gente debater no final. E o que está em vermelho, gente, é que não é recomendado para ganho de massa muscular. Fique bem claro aqui, aminoácido de cadeia ramificada, né? Um blend ali com isoleucina, leucina e valina, elas não melhoram massa muscular. Inclusive, gente,
tem evidências apontando para que não seja utilizada mesmo, porque muitas vezes num esquema de nutrição, de treinamento, você perde tempo utilizando esse tipo de componente, né? E no caso de glutamina, também não melhora a massa muscular, e aqui também vale um comentário extra. A glutamina, muitos advogam que ela teria benefício em melhorar a imunidade, né, daquele atleta, enfim. E a verdade é que os estudos não apontam para essa melhora de imunidade também. Quer dizer, nem para massa muscular e nem para imunidade, tá bom? Isso é para a gente não fazer os pacientes, né, não deixá-los gastando dinheiro à toa também, porque muitos vêm tomando quando chegam ao consultório. E aqui, gente, indo para a parte prática, já estou indo para o final, eu tenho 2 casos clínicos. O primeiro deles é de um homem de 52 anos, diabetes tipo 2 diagnosticado recentemente, né, 4 anos antes, mas a gente sabe que esses indivíduos eles já têm obesidade, resistência insulínica, pré-diabetes e até diabetes um bom tempo antes de desenvolver, né, antes de diagnosticar o diabetes tipo 2 propriamente dito. E vocês sabem que a fisiopatologia ali de perda de massa muscular come solta, né? Principalmente nos que estão mal controlados. E de maneira resumida, o que eu trago aqui? É um paciente que há 1 ano atrás começou a fazer exercício aeróbio resistido, ele tem quadro de obesidade, ainda pus o IMC aqui para familiarizar vocês, mas a verdade é que ele tem uma circunferência abdominal de 110 centímetros, né? E para aqueles pacientes com cintura maior que 102, a gente pode afirmar sem medo de errar, que tem 95% de chance desse indivíduo ter aumento de área de gordura visceral, né? Porque a correlação em tomografia da área de gordura visceral da época do ATP3, que para homem, né, o valor de referência era 102, a correlação de aumento de cintura com aumento de área de gordura visceral foi de 95%. E por que eu estou citando isso com veemência? Porque a gordura visceral, gente, ela é talvez a maior fonte de citocinas, de adipocinas pró-inflamatórias que vão culminar com uma série de problemas no corpo todo, inclusive no músculo, né? Esse paciente, ele tem uma DEXA, naquele momento, a Fat Mass Index dele é de 9,5, está aumentado, e ele tem um índice de massa magra pendicular de 8,8, né? Então, abrindo um parênteses aqui, abrindo aspas, é aquele gordinho mais forte, né? Tem massa muscular, tem massa magra em geral, vocês sabem que massa magra aí contém vários tecidos, o músculo representa 50%, 60% de massa magra, mas esse cara é aquele gordinho mais forte, né? E ele está bem descompensado, está submedicado, está com 8% de glicada, fora da meta, mas olha o que ele usa, só 850 miligramas de metformina, né? Geralmente, paciente com DM2, ele já precisa utilizar mais de um componente de fármaco, né? A gente começa já com terapia dupla, tripla, combinada, para vencer, para corrigir mais os problemas fisiopatológicos que levam à hiperglicemia do diabetes tipo 2. E esse paciente tem outros exames, ele tem uma taxa de filtração glomerular que não é G1, mas pelo menos está acima de 60, deu 73 ml por minuto. É um rim que é considerado normal, do ponto de vista de filtração, e uma relação albumina-creatinina de 15 miligramas por grama. Não é o ideal seria 0, mas não ultrapassa 30 miligramas por grama de creatinina, ou seja, é um camarada sem uma doença renal instalada. É isso que eu quis mostrar aqui com esses exames. E o que foi feito? Modificada a medicação, né? Otimizada a dose de metformina, foi trocada pela de liberação estendida e foi associada para ele a combinação de um inibidor da DPP-4 misturado aí com um inibidor da GLT-2, EMPA, gliflozina e linagliptina. E esse paciente, ele também foi orientado, que é o foco nosso aqui, não é falar de remédio, foi orientado para reduzir calorias da dieta e aumentar um pouquinho a questão proteica. O Marquinhos deu uma aula sensacional há uns tempos atrás aí sobre a questão de você ter que emagrecer e ao mesmo tempo ganhar ou não perder massa muscular, e é isso que havia sido feito para esse paciente, né, tentando misturar as coisas, e foi incluído para ele suplementação com whey protein e
creatina. Agora, além do ganho de massa muscular com essa suplementação, existem outros benefícios, né? Claro, desde que junto com o exercício. Aí a gente tem aqui por base de que o whey protein, existem hipóteses, são especulações de que o whey ele poderia levar ao aumento da liberação dos hormônios incretínicos, GLP-1 e o GIP. E com isso, reduzir a velocidade de esvaziamento gástrico, melhorando glicemia pós-prandial, de atuar melhorando a produção e liberação de insulina pela ilhota, pela célula beta-pancreática, e até melhorando essas incretinas de diminuir a ingesta alimentar. Mas lembrar que isso são modelos ali mecanísticos, né? A gente não tem que o whey protein é remédio para diabetes, pelo amor de Deus. Isso não vale ainda, tá certo? Agora, e a creatina? Gente, a creatina, ela atuando, seja por melhorar a sinalização da insulina, quando ela ativa o seu receptor na membrana celular, ativando via da AKT, ou seja, por ativar a via da NPK, que é a mesma coisa que o exercício faz, que a metformina faz, ela tende a melhorar a ação de GLUT4. Aumenta a produção, mas parece que o principal é fazer com que esse GLUT4 saia do núcleo. GLUT4 é o transportador de glicose, tá, gente? Para permitir a glicose entrar na célula. Então, parece que a creatina ajuda esse GLUT4 a migrar para a membrana celular, fazendo aquele, entre aspas, abre-te cérebro, pode entrar aqui, glicose, e a glicose entrar com mais facilidade no músculo, né? Em especial pensando no GLUT4 aqui, tá? Imagine que essa seja uma célula muscular, por exemplo. Ou seja, em última análise, ela parece que melhora a captação periférica de glicose, reduz a resistência insulínica em linhas gerais, tá bom? Aqui é mais um estudo, esse é um exemplo de um estudo nacional que foi capitaneado pelo Bruno Gualano, no qual ele mostra que creatina não aumenta a produção de GLUT4, mas essa translocação, essa migração desses transportadores para a periferia, ou seja, melhora a função do GLUT4. Bom, esse paciente, então, que foi melhorada a medicação, dado uma dieta com whey e creatina como suplementos, olha o que aconteceu 3 meses depois. Esse cara, ele estava com uma glicada de 7,4%. Lembrando que a glicada é uma média do açúcar dos últimos 60, 80 dias, mas que no último mês a gente tem um carregamento de 50% ali desse controle glicêmico, né? E aqui ele tem a função renal, vejam, a gente vê relação albumina-creatinina de 12, tá ok? Mas a gente vê aqui uma creatinina de 1,5. Creatinina a gente pede para ver função renal, a gente joga na fórmula do CKD-EPI, né, do Chronic Kidney Disease Epidemiology, para ver como é que está a taxa de filtração glomerular estimada. E olha essa taxa de filtração que era 73 quando ele passou na consulta. Olha agora, está 56, porque a creatinina sérica aumentou. Ué, o que será que aconteceu? Gente, aqui já vamos colocar um ponto. Quando a gente toma creatina, essa creatina vai para o músculo e depois ela vai ser metabolizada e vai gerar mais creatinina. E a creatinina vai circular no sangue, vai aumentar em média, eu estou falando da minha cabeça, 0,3, 0,4 miligrama por decilitro da creatinina. Se era 0,9, vai para 1,2, 1,4. O que não significa que o rim do cara parou de filtrar, pessoal. Só significa que ele está gerando mais metabólito da creatina que ele está tomando, tá certo? Então, cuidado. Creatina para o rim saudável, ela não piora a função renal. Agora, para um rim doente, aí a gente vai falar dos riscos, que ela pode agravar. O excesso de proteína vai, claro, sobrecarregar um rim doente, vai agravar, vai acelerar a doença. Mas para rim saudável, você pode usar a creatinina sem problema, e esse aumento, repito, não significa piora da função renal. É só que você comeu creatina, vai gerar mais creatinina que vai estar lá circulando. E olha que interessante para exemplificar, e por isso que eu trouxe esse caso. 7 meses depois, esse cara viajou de férias e não levou a creatinina. Ele ficou 30 dias sem tomar suplemento nenhum, não fez nada lá da suplementação. Quando ele voltou da Europa, ele estava com uma creatinina de 1,1
E a taxa de filtração dele sem usar a creatinina era normal, tá? Isso aconteceu sem querer, foi by chance, mas serve para ilustrar que creatina não piora a função renal. Ponto. E um ano depois do início do tratamento, ele fazendo uma dieta relativamente hiperproteica com os suplementos, né, a creatina, treinando ali, fazendo exercício de força e whey, ele melhorou, né, claro, o peso, ele melhorou a qualidade de vida, a força muscular, a disposição, a mobilidade, diminuiu o peso, 6 quilos, diminuiu 6 centímetros de cintura, sem perder muita massa magra. O Baumgartner dele era 8,8 para 8,6, está bem estável, né? Não perdeu quase nada. E ele teve ali uma redução importante da Fat Mass Index, que era 9,4, tem que ficar abaixo de 6. Ele está chegando lá, ele está em 7, né? Mas olha que interessante, a glicada dele está 6,8%, e essa creatinina de 1,4 com taxa de filtração de 60, isso agora não representa de maneira pura a função renal, já não põe mais medo na gente, ok? Nesse momento. O segundo caso clínico é de um senhor já 70 a mais. Esse senhorzinho de 75 anos, ele tem um histórico de diabetes há mais de 2 décadas, né? Diagnosticado há 21 anos. Ele tem outros componentes ali de síndrome metabólica, ele também fuma, o que é muito ruim para o músculo. Bebida alcoólica, o Marquinhos já mostrou que é muito ruim para o músculo também. E esse senhor, ele tem DPOC e tem doença arterial coronariana. Olha quanta comorbidade, pessoal. E, além de não estar tão bem controlado da glicemia, mas vale lembrar que para um idoso, talvez 7,8, dependendo das medicações que ele usa, não seja tão ruim assim, né? A gente individualiza a meta de hemoglobina glicada conforme o paciente, mas olha o rim dele, gente. Ele tem mais do que 300 de relação à albumina-creatinina, a gente chama isso de macroalbuminúria, ou, mais corretamente falando, de albuminúria grave, e ele tem uma taxa de filtração de 29. A creatinina dele é 2,3, né? Vocês lembram que o indivíduo com taxa de filtração glomerular entre 15 e 30 é o considerado G4, tá? Ele já tem uma taxa de filtração glomerular bem reduzida. Nós temos que tomar cuidado até com as medicações que ele usa, que eu não vou entrar no mérito aqui, por razão de tempo, né? E esse paciente, ele começou há 3 meses fazer exercício resistido e caminhadas, dentro de casa mesmo, algumas vezes ao dia, e ele foi orientado, gente, olha, aqui não é falar mal de ninguém, né? Assim como eu comentei no congresso, mas um profissional da área de nutrição orientou para ele uma dieta hiperproteica. O que vocês acham disso, hein, pessoal? E orientaram também da creatina para ele, e aí vem com aquele argumento, né, vazio de evidência científica. Ah, é para melhorar a cognição do seu fulano, é para prevenir dele ter Alzheimer. Gente, muito cuidado com isso aí. Por quê? Porque, de acordo com as recomendações da SBD, pacientes que estejam com taxa de filtração abaixo de 30, se a gente sobrecarregar de proteína, eles vão agravar, vão acelerar essa doença renal. E aí a gente não vai ficar com 1,2, 1,4, nada disso. A gente tem que ir para 0,8 grama por quilo de peso. Só tomar cuidado para que esses indivíduos não consumam muito menos do que esse 0,8 grama por quilo de peso. Só isso que é importante, né? A conduta, obviamente, foi suspender a creatina e ajustar a ingestão de proteínas para ele para 0,8 grama por quilo dia, né? E como eu falei, ficar vigilante ali, a família, o pessoal e o próprio a própria equipe interdisciplinar, para que ele não coma menos proteína do que esse 0,8, que também seria uma coisa preocupante, tá? E aqui só um outro dado, se a gente sair da SBD e nós pensarmos em outras sociedades, né, como a KDIGO, ou CADIGO, que é a Sociedade Internacional do Rim, e a própria American Diabetes Association, eles põem que não seria 30 o limite de corte para você diminuir a ingesta proteica. Eles põem que seria 60 ml por minuto. Eles são até mais rigorosos do que a própria SBD nesse sentido, tá? Então, cuidado. Em potencial, em termos de riscos, a sobrecarga proteica nesses indivíduos, ela acelera
a doença renal, tá? Então, como mensagens finais, né? Treinamento resistido sempre em conjunto com a suplementação de creatina vai melhorar a performance, enquanto que o exercício com o whey vai levar ao aumento de síntese proteica. A gente pode abrir uma janela ali para a caseína, mas diante de tudo que eu coloquei nessa primeira frase, food first sempre seria o recomendável, tá? Saindo até do título da aula. E, claro, existem mecanismos especulatórios que foram propostos pelos quais creatina e whey poderiam até ajudar no controle glicêmico. Entretanto, essas evidências são ruins, não são robustas, tá? Então, não se recomenda whey nem creatina para melhorar a diabetes de ninguém, ponto. E antes de determinar quanto que aquela pessoa pode comer de proteína, né, a gente precisa sempre avaliar a função renal de maneira cuidadosa. E aqui, gente, só abrindo o leque, não é só pessoas com diabetes tipo 2 que tem doença renal, que tem tubulopatia, que tem aquela glomerulosclerose, né, que é descrita nos livros textos, tá certo? A gente tem também que obesidade causa glomerulosclerose focal, tabagismo causa, dislipidemia, hipertensão, todas elas são causas, são fatores de risco para a doença renal. Então, mesmo para aquele indivíduo sem disglicemia ou com pré-diabetes, que tem já um aumento de albumina na urina ou uma taxa de filtração reduzida, né? A gente tem que tomar cuidado com a ingesta proteica. Era isso que eu tinha para comentar com vocês. E aqui fico para as perguntas agora. Eu vou parar de compartilhar a tela. Parou de compartilhar, Marquinhos? Não, ainda está. Agora sim. Aí, beleza, boa. Clayton, eu que seria o condutor hoje aqui da reunião, então eu vou deixar você, vou te passar o bastão, você vai ser o condutor. Não, eu estou aqui tietando aí, o Cris, tá ótimo. Não, parabéns aí, Cris, muito legal, bem elucidativa a parte do debate. O que me chamou a atenção, e é sempre bom a gente ficar frisando, né, porque ainda tem esse mito de que a creatina vai sobrecarregar a função renal, e acho bem interessante a gente sempre ficar com essa tecla, né, tem que martelar mesmo, porque tem paciente que não faz uso justamente por isso, porque acha que vai dar esse prejuízo, né. Tu já pediu alguma vez essa dosagem de cistatina, Cris? Já, Clayton. E aqui já aproveitar também para a gente colocar, né, em termos práticos. A cistatina, ela precisa ser mais popularizada. Até os nefrologistas, eles orientam isso. Cistatina C, chama, pessoal. Isso. A cistatina C, os convênios em geral ainda não cobrem, tá? Eu peguei dados propositalmente, não é aqui nenhum conflito de interesse nem de desinteresse. Eu não estou querendo falar bem nem meter o pau em ninguém. Mas eu peguei uma empresa que tem 3 níveis socioeconômicos de laboratórios de apresentação, que é o grupo DASA. Eles têm o laboratório alta, que é o top, é o chique. Eles têm o Delboni, que é o classe média, e eles têm o Lavoisier, do grupo, que é para o indivíduo do convênio mais simples, ele é o mais baratinho, vamos dizer assim, mas lembrar que as dosagens são feitas no mesmo lugar que ficam ali, perto de Barueri. Você está dosando no mesmo laboratório, em qualquer uma dessas 3 marcas. Se você for cotar cistatina C particular no alta, está 400 pau. R$400. Se você for dosar no Delboni, mesma empresa, hein, pessoal? Está 170 pau. E se você for fazer a dosagem no Lavoisier, tudo bem que você não vai comer croissant ali de lanche depois de tirar o sangue, você vai comer bolachinha, tudo bem, mas você vai pagar 45 pau. Então, seria uma forma da gente ter em mente quanto custa, né? Quais são os valores para o paciente dosar cistatina C, seria uma maneira da gente evitar esse tipo de viés que eu mostrei no caso clínico. A gente vê bastante na literatura, mas para mim a dúvida ela não procede muito, né? Porque também o paciente, quantos dias ele pode ficar sem usar, já normalizaria? 3 dias, pelo que eu sei, tu já pode repetir uma creatinina. Se ela baixar é porque era
interferência da creatina, né? Também é algo meio... Mas acho que no medo, e até para a gente entender melhor, e por questão de segurança, acho que talvez a gente possa abrir mais mão do método. Eu não sabia que era tão barato assim, né? Depende do cenário, né, Clayton? Você viu aí que para mesmo CNPJ, nem mesmo CNPJ eu não sei dizer, mas assim, seria a mesma empresa, você tem 3 valores extremamente Sim. diferentes. Um é 10% do valor do outro, cara, no extremo. Mas mesmo assim não é nada assim absurdo, não é um exame de R$ 1.000, né? Não. R$ 1.000, né? Uhum. É bem mais barato que o potinho do suplemento, né? Ah, não tenha dúvida. Também uma coisa bem interessante aí, fugindo da tua aula, mas para colaborar com a tua introdução lá da mioesteatose em atleta, né? Que existe um paradoxo, inclusive, porque o atleta ele tem bastante gordura intramuscular, tem bastante mioesteatose, mas esse é um diferencial de condicionamento físico, porque daí essas gorduras elas ficam dentro do músculo, dentro de umas proteínas que chamam perilipinas, né? Que o símbolo, o apelido é PLIN, né? E a gente tem PLINs boas e PLINs ruins. É que nem glúten, né? A PLIN boa, que é a PLIN 5, ela é muito mais abundante em atleta. Então, os atletas, eles armazenam a gordura de uma forma mais eficaz, e aí, pela flexibilidade metabólica, que, aliás, é uma aula interessante, Marcos, para a gente colocar uma aula só de flexibilidade metabólica, bem interessante. Né? Vamos marcar e a gente faz, tem muito tema. Mas daí, Cris, então, porque essas gotículas de gordura, vocês podem fazer a mesma analogia das lipoproteínas, do HDL, do LDL, tem a boa e a ruim, são proteínas em volta do colesterol. Aqui são proteínas em volta da gordura e dando melhor ou pior disponibilidade dentro da célula para ser usado como fonte energética. Então, o atleta ele tem uma perilipina, uma PLIN do tipo 5, né? E essa PLIN ela é mais usada para oxidação de gordura, para combustão e para formação de ATP, principalmente na demanda, que é a característica da flexibilidade metabólica. Já o obeso, ou a pessoa com diabetes, ela não tem essa flexibilidade, eles têm uma inflexibilidade metabólica, eles não conseguem usar como deveria essa gordura, e o tipo de PLIN, de lipoproteína que envolve as gorduras, é a PLIN 1 e 2, né? E elas são mais patogênicas, né? Elas têm determinação genética também, está relacionado com resistência insulínica, com uma série de coisas. Então, é uma coisa da fisiologia bem interessante da gente entender. Também vale uma aula de paradoxos do atleta em relação à flexibilidade metabólica. Eu acho que dá para juntar uma aula para as duas coisas, né? E a gente discutir para os residentes é interessante, é entender esse mecanismo. Né? Muito bom, pô. É como se o músculo do atleta ele se condicionasse ali a ter um combustível mais rentável. Isso. Então, vai atrair essas gotículas com as perilipinas de maneira inteligente, de maneira benéfica, né? Para gerar muito mais ATP. É muito interessante isso daí. Eu até sugeri no CBEM do ano que vem como tema, né? Porque eu assisti uma palestra, achei bem interessante no Congresso de Diabetes, né? E depois eu vi um artigo desse paradoxo aí que é bem... Tu consegue entender por quê, né? Porque senão não teria sentido, né? O cara ser atleta e ter esteatose, né? Uma esteatose boa, carreada por uma proteína boa, e é um substrato energético dentro da flexibilidade que o atleta tem melhor do que quem é doente, né? Quem é sedentário. O Cris fez uma analogia
uma vez no ambulatório, Cris, não sei se eu entendi errado ou não, é que você falou assim, que é como se a miosteatose no atleta, ele estivesse convidando a gordura para entrar, para fazer bom uso dela. E no paciente com obesidade, não. Ele não sabe meio que fazer uso. Seria mais ou menos isso? Tipo, Ah, a grosso modo, Não sim. está errado, É. Mas é interessante vocês entenderem os conceitos básicos da flexibilidade metabólica, porque daí vocês vão entender por que num saudável é assim e no paciente com obesidade é diferente. Daí teria que contextualizar essa rota metabólica. Precisaria uma aula disso aí. Mas eu preparei, a gente fez um preceptorship lá aqui no Einstein, estou no Einstein agora, e eu preparei uma aula disso aí, foi bem interessante. Até porque eu tinha que explicar isso e eu não tinha entendido, né? Sendo bem sincero, né? Que as pessoas dão aula da tirzepatida, mexendo na flexibilidade metabólica, mas eu não me sentia à vontade de ensinar uma coisa que eu não entendia direito, né? Então eu fui estudar bem, e eu peguei os artigos iniciais desse conceito, que até boa parte envolvia um exercício físico, nem existia a tirzepatida, né? Mas como que é a flexibilidade metabólica em quem é sedentário, em quem tem diabetes, em quem tem obesidade, e agora esse conceito está sendo aplicado até como mecanismo de ação da tirzepatida, e para explicar por que ela tem esse efeito periférico no tecido adiposo, né? É bem interessante. Tudo no metabolismo, principalmente entre quem é ativo, saudável, quem é inativo, tem obesidade, tem diabetes, tudo segue a mesma linha, né? O raciocínio, ele fecha direitinho. Agora, com uma molécula que melhora essa parte metabólica, é uma aplicação do conhecimento anterior que se tinha, né? Bem interessante. Daí eu fiquei mais tranquilo de dar aula de algo que eu estava entendendo, né? Aí vem uma pergunta que eu tenho a dúvida, se essa miosteatose, esse comportamento, ele é gordura dependente ou não. Eu pergunto em relação ao paciente com diabetes, que não tem um excesso de gordura, mesmo assim um sobrepeso, mas se esse comportamento da gordura que ele tem pouco em excesso, também tem essa mesma característica, entende? Não sei se eu consegui ser claro. Eu entendi. Aí a questão é que, primeiro, o cara já tem o diabetes, ele já é obeso, porque geneticamente ele já tem essa configuração, né? Que inclui também essas perilipinas. E o mecanismo básico parece que é a resistência à insulina, né? A resistência insulínica e essa inflexibilidade, o cara acaba acumulando gordura onde ele não deveria ter. Então, por exemplo, ele não é condicionado fisicamente, então o músculo dele não precisa desse depósito adicional energético, né? Mas daí ele não só não tem esse depósito do bem, como ele acaba acumulando na forma de gordura ectópica, que nem no fígado, que nem no epicárdio, né? Então o cara cria uma gordura que é inflamatória, né? Que é ruim, que é mais, gera mais radical livre, né? É toda uma cadeia que o cara já tem, uma cascata metabólica que o cara já tem alterada, né? A base é genética, né? Mas em cima disso aí tu vai agravando, né? O peso, o sedentarismo, né? Mas o raciocínio, ele fecha bem nesse sentido aí. Nada com esses transportadores aí, não. Eu vou E gravar, tem, por exemplo, um dado da na internet. lisdexanfetamina, que a lisdexanfetamina é um dos mais potentes liberadores de dopamina, né? E em obesos essa resposta está bloqueada, né? Esse tônus dopaminérgico está bloqueado. É bem interessante, assim. Mas isso é a causa ou isso é uma consequência da inflamação da obesidade? É uma boa pergunta, mas tem uma base genética, né? Tu já começa a alterar isso aí. E depois é interessante que daí eles vão jogando com neuroimagem funcional, que são bem legais, né? Tu consegue medir a resposta até ao tipo de comida que tu enxerga, né? Então, os caras têm uns estudos bem legais ali. Eu tenho a aula toda dela, até já preparei, porque eu comentei
na live, mas comentei por cima, assim. Acho que dá para fazer uma aula só disso. Acho que é bem interessante, Clayton, depois, até para a gente isso daí, essa subdivisão nova que você trouxe, que é de comportamento aversivo, né? É uma subclassificação, né? Esse negócio, e vamos ver se ganha Isso corpo. é região do corpo, do cérebro diferente, aonde age a medicação, né? Então, é Legal. bem interessante, bem interessante. Essa milina aí é uma avenida nova, né? Porque daí tu tem dois tipos de receptores básicos, né? Que é o receptor da calcitonina e um receptor da milina propriamente dita. Então, a cagrelintida, que é da cagricema, né? Da Novo Nordisk, e a pralintida, né? É pralintida, né? Que está até aprovada nos Estados Unidos. Elas são não seletivas, elas se ligam muito no receptor da calcitonina, né? E a vantagem da elora-lintida, que é esse novo, que é da Lilly também, né? Que eles publicaram um estudo agora de fase 2, ela é seletiva para a milina, ela é 12 vezes mais potente que a cagrelintida, e ela é seletiva de receptor. Então, mas assim, é interessante entender a biologia, né? Eu gosto. Muita coisa legal, assim, muita coisa legal. Avenida, E uma é bom estrada nova, nesses. na O verdade. que é bom no congresso é que tu não vê só o estudo, né? Os caras vão mostrar o estudo. Sempre tem um simpósio, uma palestra antes da introdução de mecanismos de ação, de Ah, fisiopatologia. legal. Depois vem é um modelo bem legal, assim, é bem diferente, assim, de tu só ler o artigo, né? É bem interessante. Eles fazem antes da aula tipo um glossário? Não, é tipo um simpósio, né? Daí o simpósio tem 3 palestras, né? Aí uma delas é de fisiopatologia, a outra é o desenho clínico, a outra é o resultado, né? Entendi, para situar, né? Legal, legal.